Provérbios 24, versículo 6. Na minha versão, vou ler nessa primeira versão aqui, diz assim: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Agora eu vou ler aqui na versão King James, atualizada, que se aplica as mesmas palavras, só que aplicando para esta noção do que nós iremos falar agora pela manhã. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Amém? Então, nesse versículo em especial, nós vamos observar o seguinte: é um conselho falando de conselho, uma orientação falando de orientação, né? Então, ele vai mostrar que quem quer guerrear, quem quer ir para uma guerra, ele precisa de uma orientação estratégica. Na versão que lemos inicialmente, ele diz: precisa de muitos conselhos, de conselheiros, para avisá-lo, para orientá-lo, para direcioná-lo, para conduzi-lo. O que vai fazer, com quantos soldados, com quem vai lutar, quem é o teu exército, é mais forte que você, é mais poderoso, quais as armas que ele usa, quais as armas que você irá utilizar. Então, alguém precisa orientar aquele que vai guerrear. Alguém precisa dar as orientações, os conselhos, para que aquele que vai pelejar, aquele que vai para a guerra, ele saia com um planejamento, com uma estratégia. Olha, se são 1.000 soldados, eu preciso ir com 1.200. Se eu não tenho 1.200, então eu preciso dos mais ágeis, eu preciso dos mais fortes, eu preciso daqueles que eu sei que um deles vale por 5 do outro. Então, tudo isso, quem vai para a guerra, ele precisa calcular, ele precisa planejar, ele precisa colocar no papel. Ninguém vai para uma guerra apenas com as suas emoções, apenas com a sua vontade de guerrear, apenas com a sua vontade de fazer. Vai virar um filme bonito, vai virar uma história bonita, mas no final ele vai morrer. No final ele será destruído. Por quê? Porque quem sai para uma guerra, ele sai com a intenção de sair vencedor, de lograr êxito. Então, para isso é que o conselho bíblico de Provérbios está dizendo para a gente, aqui na versão King James, que quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica. Trazendo para a nossa manhã, trazendo para o nosso estudo, quem sai para a guerra precisa de planejamento estratégico. Precisa se planejar estrategicamente. Só que a nossa guerra aqui, ela não vai ser uma guerra com espadas, né, e tal, escudos, lanças, metralhadoras, bombas, granadas. A nossa guerra aqui é a guerra de você que é coordenador, você que é líder de departamento, líder de jovens, que precisa todos os dias pensar em alguma coisa, criar alguma atividade para que o jovem permaneça na igreja, permaneça no grupo, permaneça no vocal, participe ativamente, esteja participando das reuniões. Quando chega a festa, quem é líder fica naquele alvoroço. Gente, tem ensaio, mas ele não vem. Gente, tem reunião, mas ele não vem. Gente, tem o ensaio do jogral, mas ele não vem, da peça. E você está ali naquela guerra. Então, quem está vivendo, quem participa diariamente desta guerra, é que precisa de um planejamento estratégico. E hoje, nós estaremos falando sobre planejamento estratégico para eventos na igreja, eventos da igreja. E lá na nossa apostila, aí eu peço que você vá lá na nossa apostila, eu prometo que eu não vou passar de 1 hora, tá? 1 hora da tarde, né? De ministração serão 2, tá certo? Não vou passar de 1 hora, mas eu acho que eu nem chego ao meio-dia, tá certo? A gente vai tentar aqui ser o mais objetivo, o mais claro possível. Mas para isso eu vou precisar da interação de vocês, vou precisar que vocês leiam a apostila para mim, precisar que vocês respondam, me deem feedback aí do que está acontecendo aí embaixo, tá certo? Não vão dormir. Foi para você mesmo, viu? Para lhe acordar. Vamos lá.
Então não durma, tá certo? Então vamos lá. Dentro da introdução, ele diz aqui no primeiro ponto, introdução ao planejamento de eventos em igreja. Bem logo no início ele diz assim, o planejamento de eventos é uma atividade fundamental para o quê? Para o quê? Para o sucesso de qualquer tipo de encontro. As chances dele ter sucesso, elas permeiam mais de 90%. Por que mais de 90%? Porque você planejou tudo, está tudo do previsto. Por que não 100%? Porque por mais que você planeje tudo, faça tudo dentro dos conformes, sempre vai ter um inconformado. Sempre vai ter um que diz ou que vai dizer, eu queria desse jeito, eu queria dessa forma. Então nós não temos como agradar a todos. Ainda dentro dessa introdução, ele vai dizer lá no finalzinho do texto, ele diz assim, planejamento de eventos, né, que nós estamos falando, ele diz, trata-se de um processo complexo que demanda atenção a diversos detalhes para garantir a satisfação dos participantes e alcançar os resultados almejados. Então, planejamento é algo complexo. Se nós formos aqui trazer para dentro do academicismo, o planejamento ele está dentro ali da perspectiva do curso de administração. Tanto é que lá na nossa referência bibliográfica, nós temos o mega da administração, que é o Chiavenato, porque ele fala sobre isso. Todo mundo que faz administração, todo mundo faz recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de alguma coisa, tem que ler Chiavenato, tem que passar por ele. Porque ele trabalha esse aspecto de planejamento, de gestão de pessoas, de gestão corporativa de maneira bem assertiva. Então, quer dizer, o que tudo isso quer dizer? Que passa por uma demanda detalhada, complexa. Então, é um estudo complexo que você faz a respeito de um determinado evento, onde você vai detalhar tudo o que você vai fazer, mas você vai fazer isso com essa perspectiva de garantir a satisfação dos participantes. Olha só, todo evento que nós fazemos para satisfazer aqueles que irão participar. Esse tem que ser um pensamento daquele que planeja. Eu tenho que fazer um evento que trará satisfação. Por quê? Você só irá ter a repetição de público ou o aumento de público se o público do primeiro evento sair de lá satisfeito com o que ele viu, com o que foi apresentado para ele, com o que foi ofertado a ele. Porque se você faz um evento, e esse evento, como diz aí na linguagem jovem, flopa, né? Não dá nada, é chato, não vai para frente, o que vai acontecer? Quando você diz assim, vai ter um segundo encontro, não vem o pessoal que veio no primeiro. Aquele evento, chato demais. Aquilo ali, você viu, estava todo mundo enrolado, ninguém soube fazer direito. Não vou para isso direito, não. Aí, principalmente quando é dia de sábado, aí você diz, não, vou perder o cinema, vou perder a saída, vou deixar de ir na casa da namorada para ir naquele evento chato, Por quê? Porque não gerou a devida satisfação no público que estava participando. Então, é por isso que demanda atenção, é por isso que demanda detalhes, é por isso que demanda essa complexidade de você pensar, sentar, organizar, pensando não somente em você, mas no outro. Porque a gente vai ver até um pouco mais lá na frente que o evento não é para nós, é para o outro. Não é só o que eu gosto, não é só o que eu quero, mas eu tenho que pensar no que o outro gosta, no que o outro quer, no que é demanda para o outro. Amém? Amém até aqui? Sim ou não? Vamos lá, igual o pessoal dos primos aí da Universal. Sim ou não? Então trata-se de um processo complexo de demanda, que demanda atenção e diversos detalhes para garantir satisfação dos participantes e alcançar os resultados almejados. Ninguém planeja nada do nada.
Ninguém faz um evento para nada. Todo mundo que faz um evento, ele faz buscando alcançar o devido resultado. Um resultado que vai trazer algum tipo de crescimento, de favorecimento para o público participante. Quando o autor de Provérbios diz lá no texto que nós lemos, diz assim: quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Ou seja, quem parte para a guerra, quem é que parte para a guerra para perder? Quem é que parte para a guerra para morrer? Quem é que parte para a guerra para ser derrotado? Não, você demanda um objetivo claro. Se eu vou para a guerra, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou lutar, eu posso sofrer, mas o objetivo é vencer, conquistar. Então, essa conquista, ela vem a partir da demanda de planejamento, de organização, que é gerada por aqueles que estão à frente dos eventos. Quem está entendendo, diga amém. E aí nós partimos para o segundo ponto aqui, que é evento e planejamento, conceitos a assimilar. O primeiro conceito aí que nós trazemos, que nós estamos colocando na nossa apostila, é justamente o conceito de eventos. Vamos lá, só as mulheres aí, leiam para mim o que é eventos, que é bem nesse primeiro parágrafo da apostila. O evento pode ser, vamos lá? Só as mulheres. Pronto, isso é um evento. Evento pode ser definido como encontro planejado. Então não é qualquer encontro, vai ser um evento. Ele está dizendo que evento é aquilo que eu planejo para ser um evento. Então, evento é um encontro planejado. Esse evento ele vai reunir pessoas em comum, pessoas que comungam da mesma fé, da mesma religião, da mesma área, da mesma igreja, da mesma idade. Por isso que dentro do planejamento de eventos, por exemplo, planejar eventos para jovens e adolescentes. Eu tenho que ter a visão de que o que o jovem quer, o que o jovem precisa, o que o jovem gosta, e se eu vou ter adolescente, eu também tenho que adaptar para o adolescente. As idades são diferentes, o gosto é diferente, a mentalidade, a maturidade é diferente. Mas eu vou reunir essas pessoas. Então, por isso que evento tem que ser planejado, porque eu tenho um público para alcançar. Eu tenho um público que é heterogêneo. Nem sempre será um público comum, todos da mesma idade, todos do mesmo gosto, todos da mesma área. Não, nem sempre. Só para que vocês tenham uma ideia, ano passado a nossa área fez um retiro. E aí nós fizemos o nosso retiro com uma outra área. Só que a cultura da outra área era diferente da nossa área. Então nós tivemos que nos adaptar, sentar, planejar tudo para que a gente pudesse fazer um retiro em comum com as duas áreas da melhor forma possível, tá? Mas para isso houve o quê? A necessidade de planejar, de sentar. E ainda planejando e ainda sentando, muita coisa saiu fora dos trilhos. Então, imagine se nós não planejássemos. Seria um caos. Seria um caos completo. Tá bem? Então, encontros planejados que reúnem pessoas com interesses em comuns, com o propósito de promover. Aí eu já estou aqui, ó. Qual é o objetivo do evento? Olha, preste atenção, porque no final a gente vai premiar aí quem prestou atenção, viu? Vai ter um negócio doce aí para premiar quem prestou atenção. Então, preste atenção. Na hora que eu disser assim, preste atenção, é porque vai sair alguma coisa daqui. Isso é igual o professor no dia que está fazendo a revisão da prova. Ele bate no quadro e diz assim, olha essa questão aqui, olha essa questão. Pode ter certeza que essa vai cair na prova. Tá certo? Então, qual o propósito do evento? Promover interação, troca de conhecimento, celebração, que é a confraternização, ou qualquer outro fim específico. Para isso que nós nos reunimos, para isso que nós criamos as
atividades. E ele vai dizer mais lá embaixo, já no segundo parágrafo, ele diz assim, o planejamento. Nós vimos o conceito de evento, agora vamos ver o conceito de planejamento. Só que, observe, evento eu preciso planejar. Agora ele vai dizer o que é planejar, o que é o planejamento. Só os homens aí, planejamento, segundo parágrafo, diz assim, o planejamento por sua vez, 1, 2, 3, vai lá. Então eu poderia dizer que o evento é a ação, é aquilo que vai acontecer. E o planejamento é eu pensar, arquitetar, não é isso? Colocar no papel, desenhar o que eu quero com aquilo que vai acontecer. Quais objetivos eu gostaria de alcançar com esta ação que vai acontecer, que será desenvolvida, tá certo? Então ele diz assim, o planejamento, por sua vez, é um processo sistemático de preparação para atingir objetivos específicos por meio da definição de ações, prazos, recursos e responsabilidades. Olha só o que o Xavier falou sobre planejamento. Ele diz: planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente. Olha que coisa interessante. Quando você planeja, você já tem uma prévia antecipada do que você quer, do que vai acontecer, do que você espera daquilo que você vai realizar lá na sua igreja. Ele vai dizer, determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como fazê-los para alcançar. Então, ora, se eu quero realizar um encontro só para meninos, para que eu quero realizar um encontro só para meninos? Eu não posso pensar lá no encontro. Eu tenho que pensar antes do encontro. Eu tenho que pensar previamente, antecipadamente. Qual o objetivo que eu quero? O que é que eu quero alcançar? Eu quero só que os meninos se reúnam para fazer brincadeira de meninos, um bater no outro e tal, né? E ficar rindo do outro para mostrar que é menino? Não. Eu vou falar sobre a masculinidade à luz da Bíblia. Eu quero que ele entenda o que é a masculinidade à luz da Bíblia. Eu quero que ele entenda o padrão sexual do homem à luz da Bíblia. Então, eu vou criar atividades, eu vou criar meios para alcançar esse objetivo. Mas tudo isso eu faço antes, antecipadamente. Quem entendeu, diga amém. Mas não é só o Tiavenato que fala sobre isso, não. Antes do Tiavenato, Provérbios já falava sobre isso. A Bíblia já tratava sobre isso. Provérbios 16, 3. Está na apostila, quem não tiver pode abrir aí na sua Bíblia. Provérbios 16, 3. Olha o que diz aí. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E aí, o que ele diz? E os seus planos serão bem-sucedidos. Olha o que ele está dizendo. O que eu vou fazer, as ações que eu vou implementar, eu preciso apresentá-las ao Senhor. Eu preciso consagrá-las, separá-las e apresentá-las a Deus. E aí, dentro desta apresentação, que é o meu planejamento, porque lá na segunda parte do versículo, ele diz assim, consagre tudo que você faz. Aí lá na segunda parte do versículo, ele vai transformar tudo que você faz na palavra planos. Tudo que você faz são os teus planos. Então ele está dizendo, se você apresentar os seus planos, quem apresenta planejamento, ele está planejando antecipadamente, ele está prevendo, ele está com o sentido de
Pensar no objetivo, pensar na ação, pensar no resultado. É chegar diante de Deus e dizer: Deus, esse ano nós vamos realizar uma confraternização. Mas Deus, eu gostaria que nesta confraternização os jovens tivessem isso, os pregadores falassem sobre isso, os louvores fossem desta forma, e no final de tudo fosse gerado isso. Aí o que você vai fazer? Vai orar a Deus, apresentando o projeto para Deus, falando com Deus sobre a ação que você quer desenvolver, já planejada. E aí, quando você faz isso, consagra isso a Deus, sendo da vontade de Deus, aí a segunda parte do versículo se cumpre na sua vida. Qual é a segunda parte do versículo? E os seus planos serão bem-sucedidos. E as suas atividades lá na tua área serão bem-sucedidas. Os teus eventos lá na tua área serão bem-sucedidos. Quando você apresenta, planeja, faz tudo isso diante de Deus, Deus vai lá e abençoa aquilo que você tem planejado. Isso nos traz uma visão seguinte: apesar de usarmos aqui autores acadêmicos, científicos, os nossos planos ou os nossos projetos, todo o nosso planejamento deve estar debaixo da vontade de Deus. Por quê? Apesar do Tia Venato dizer isso, nós não gerimos objetos, nós não gerimos coisas sem sentimento, sem coração. Nós estamos à frente de pessoas. Ou você é coordenador das cadeiras da sua igreja? Se nós fôssemos coordenadores das cadeiras, nós seríamos os melhores coordenadores que tem. Sabe por quê? Porque se eu pegar essa cadeira e colocar ela aqui, ela vai ficar aqui até o final do trabalho. Não vai dizer nada, não vai reclamar, não vai pedir água, não vai pedir alimento, não vai pedir merenda, não vai pedir Uber, não vai fazer nada. Não vai reclamar. E no final, se eu perguntar para ela, o evento foi bom? Ela não vai falar nada, mas vai ficar satisfeita, já esperando o próximo aqui. Mas é cadeira que a gente gere? É cadeira que a gente administra? É coisas imóveis, sem coração, sem mente? Não, nós administramos pessoas. Nós gerimos pessoas. E estas pessoas não são minhas. Estas pessoas são de Deus. Então, se Deus tratar com elas, dentro daquilo que nós estamos planejando para o bem delas, para o reino de Deus, Deus sejam bem-sucedidos. Pode dizer um amém aí? Então planeje, mas coloque diante de Deus. Planeje e apresente para Deus. E esses planos serão bem-sucedidos na presença do Senhor. 1.2 aí da nossa apostila, ele vai falar sobre a importância do planejamento. E aí eu já parto aqui para Lucas, capítulo 14, versículo 28. Está na apostila, mas você pode ler aí na sua Bíblia também. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Só que esse versículo hoje, a resposta seria assim, negativa para todo mundo, né? Porque todo mundo hoje não tem um tostão, mas está comprando tudo, né? Está indo para os restaurantes mais caros, está tirando foto para botar no Instagram, mas o saldo da conta, R$3. Não dá nem para pagar o Uber, né? Mas está lá. Mas o texto bíblico diz e nos adverte que aquele que quer construir, que aquele que precisa fazer algo,
criar uma ação, ele precisa fazer o quê? Ele diz assim, ele usa a palavra se assentar. Se assentar, ele diz assim, assentar não é ficar andando. Assentar é parar, né? Se colocar numa cadeira, num banco, num mocho, né? Quem lembra de mocho aqui, né? Então é parar, sentar nele. E lá você vai fazer alguma coisa. Você vai pensar. Você senta, para tudo. Você vai perguntar, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? É isso que eu quero fazer? Eu preciso construir essa torre? Eu tenho que construir essa torre? Vamos lá, cheguei à resposta. Agora eu vou descobrir. Eu tenho condições de construir essa torre? O que é que eu tenho para construir essa torre? Apenas R$3 na minha conta? Então não dá para construir. Então eu preciso de dinheiro. Então como é que eu faço para conseguir o dinheiro? Eu preciso de pessoas. Como é que eu faço para conseguir as pessoas? Eu preciso de estrutura. Como é que eu faço para conseguir a estrutura? Isso aí só veio, sabe quando? Quando você parou, assentou e começou a pensar. Esse pensar, esse assentar aqui, significa planejar. É planejar. Quem aqui é coordenador? Alguém aqui é coordenador de mocidade? Dos coordenadores de mocidade aqui, apenas 2 levantaram a mão. Alguém é coordenador de mocidade pela primeira vez? E aí? Alguém já chegou para ti e disse assim, qual é o seu nome? Jonathan. E aí, Jonathan, coordenador, nós vamos fazer retiro no próximo ano. E aí, Jonathan, tu já alugou a casa? Não, aí tu... Não, mas nós estamos em junho de 2024. Retiro só é em 2025. Mas aí já veio um jovem para ti e diz assim, e aí, nós vamos ter retiro no próximo ano? O senhor já alugou a casa? E aí bateu o desespero, né? Meu Deus, o retiro está chegando. Realmente, o que vai acontecer? Aí tu dá aquela emoção, né? Aquela coisa assim, vamos procurar uma casa. Aí tu descobre que a maioria já estão todas alugadas. Aí tu descobre que as que tem são R$8.000, R$10.000. Aí tu chega e diz, não vou fazer retiro, não. Não tem não vou fazer retiro, não. Mas aí chega o coordenador, outro chega, conversa com o teu pastor, né? Vai para a guerra, tem que ter orientação estratégica. Vai para a guerra, tem que ter conselhos. Pastor, coordenador, alguém me ajude, o que é que eu faço? Só tem casa cara, só tem não sei o... Aí alguém disse, não rapaz, eu tenho uns contatos aí de umas outras casas. Tu já pensou em fazer isso? Tu já pensou em fazer aquilo? Qual é o evento que tu está fazendo para agariar fundos aí? Aí os starts vão começando. Rapaz, eu preciso me mobilizar. Eu preciso envolver a coordenação. Eu preciso envolver os jovens. Eu preciso envolver a igreja. Nós precisamos de recurso. Vamos fazer cantina. Vamos fazer bazar. Vamos fazer brechó. Vamos vender a rifa dos crentes, né? Tem a rifa dos crentes, que não é maracap, mas é dos crentes. Vamos vender a rifa dos crentes. Vamos fazer o festival de lanche, né? Aí no final, você vai terminar o ano 2024, eu vou te dar uma boa perspectiva, com cerca de R$3.000 no caixa, e tu não tinha nada. Aí quando o jovem vem para ti e diz assim, e aí coordenador, vai ter retiro? Rapaz, nós estamos pensando, nós temos o dinheiro aí no caixa aí, né, e já estamos trabalhando. A resposta muda, a perspectiva muda, o planejamento muda, a dinâmica muda, a empolgação muda, tudo vai mudando. Por quê? Porque você parou, você sentou, você planejou, você pensou em estratégias para superar aquela dificuldade, aquele problema, aquela situação. Construir uma torre não é fácil. Construir uma torre, principalmente nesta época em que este versículo foi dito, era uma das coisas mais difíceis para a engenharia. Então ele está dizendo, não se pode fazer as coisas de qualquer jeito.
Não se pode fazer um evento de qualquer jeito. Não se pode trabalhar para Deus de qualquer jeito. Não se pode trabalhar para o reino de qualquer jeito. Tudo tem que ser planejado. Olha, Jesus estava pregando para uma multidão, aí já veio uma multidão e diz assim: Senhor, olha como essa multidão te ama, vamos te apresentar aqui porque tu és o rei, tu que é o rei, eles vão logo te reconhecer. Aí Jesus: não, ainda não é chegada a hora. Por quê? Havia um plano perfeito em execução, que foi sentado, que foi planejado, desde antes da criação, já estava em execução. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então a importância do planejamento é isso. Porque a gente senta, a gente calcula, a gente pensa, a gente planeja e a gente vê se tem ou não tem. Tá? Se tem ou não tem. Mais uma vez do nosso retiro 2023. Onde nós iríamos alugar foi R$10.000. R$10.000. E o local, assim, quase um hotel, né? Já tinha colchonete à vontade, louças, cadeiras. Eu sempre dizia, eu brincava com ele: ó, só precisa levar os crentes, porque as coisas já tem tudo lá. Precisa levar rede, não precisa levar colchão, já tem tudo lá. Todos os quartos com ar-condicionado, local de culto, refeitório, né, cozinha super equipada, campo de futebol, piscina, área de estacionamento repleta e manga, meu irmão. Manga é o que não faltava. A maioria dos irmãos saíram com sacola e mais sacola de manga. Eu acho que foram para o retiro só para comer manga, porque maranhense gosta de manga, né? Então, tínhamos condições de fazer sozinhos? Não. Então, nós precisamos nos assentar, calcular, ver as nossas condições, ver o que nós podemos fazer, o que nós podemos executar. Daí surgiu a ideia: vamos convidar uma área para fazer conosco. Quando surgiu essa ideia, nós já percebemos o seguinte: de R$10.000, o retiro passou a ficar 5.000. Ficou mais barato do que as casas tops de alguns outros retiros. Porque agora baixou para 5.000, porque ficou 50%, 50%. Agora temos condições? Temos condições. Vamos cobrar quanto? Aí, sentar, planejar, para você executar a ação que você está desenvolvendo. Amém? Kotler, que é um dos autores que nós citamos aqui, ele afirma que um planejamento bem estruturado ajuda a prever problemas e a tomar medidas preventivas, aumentando assim a probabilidade do sucesso do evento. Então, um evento bem planejado, ele só vai te ajudar. Você só vai receber ajuda quando você planeja bem. Por quê? Você vai ter a previsão de problemas. Você vai prever quais são os problemas que podem aparecer. Ora, se você prevê quais são os problemas, você também prevê as possíveis soluções. Plano A, plano B. Não deu certo A, não deu certo B, joga tudo e vai embora, né? Mas sempre vai ter um plano para você resolver a situação. Tomar medidas preventivas, aumentando assim a probabilidade do sucesso do evento, tá? Então, o evento, a importância do planejamento é porque tudo que nós fazemos, seja no reino, seja fora do reino, deve ser planejado, deve se assentar, deve se calcular, deve se medir, justamente para você evitar problemas, para você evitar prejuízos, para você evitar desgastes. Retiro é algo bem comum, né? Termina o retiro, você tem lá, às vezes, 2 sacas de arroz sobrando, mais de 10 quilos de tempero, tomate tem que jogar fora, cebola tem que jogar fora, leite, e sobra tanta coisa, que se você não tiver ali também o planejamento de fazer ali uma distribuição para os irmãos mais carentes, acaba se tornando um prejuízo.
Você distribuiu, abençoou o irmão, mas lembre-se que você gastou esse dinheiro comprando estas coisas. E quando você gastou esse dinheiro comprando essas coisas, você privou-se de comprar outras, de investir em outras. Então, quando nós planejamos, nós evitamos esse tipo de problemas. Tipo de planejamento, alguém encontrou aí na revista? Na apostila? Quem encontrou? Tipos de planejamento. Ele diz aqui, ó, destacam-se conferências entre os tipos de planejamento. Planejamentos para conferência, planejamento para seminários, planejamento para convenções, retiros, exposições, festas, confraternizações, festivais, entre outros. Cada tipo de evento possui sua particularidade. Você não planeja uma festa da mesma forma que você planeja um retiro. Você não planeja um luau da mesma forma que você planeja um seminário. Cada coisa tem seu objetivo específico. E aí, já que a gente está falando de planejamento, já que a gente está falando de evento, eu quero mencionar um evento que eu participei ano passado. Um evento do Dia dos Namorados, lá na área 109. Um evento do Dia dos Namorados, para casais, e que foi, assim, algo super bem planejado. 3 preletores numa única noite. Mas o formato não foi o formato de culto, foi o formato de mesa redonda, de conversa. E os 3 falaram, e falaram bastante. E os 3 responderam bastante, interagiram bastante com o público, e ainda teve tempo de louvor, teve tempo de dinâmica, teve tempo de premiação, teve tempo de interação, palavra do pastor, e não terminou tarde. Por quê? Porque tudo foi bem planejado, porque aquele evento era um evento específico, uma atividade específica que foi planejada de forma específica. Diferente se fosse uma festa. Dá para ter 3 preletores numa festa, numa noite de festa? Não dá. Às vezes não dá nem para um, né? Porque a gente tem tanto louvor. Aí na hora que chega a hora do preletor, irmão, já está tarde, o irmão tem aí 10 minutos para se virar nos 30. Nem para um dá. Por quê? A gente não planejou da forma que deveria planejar. E aí só mostrando a diferença de eventos, tá? E esse ano teve de novo lá. Só que eu não fui convidado, viu? Só fui informado, né? Que teve o evento. Mas já me passaram o feedback aqui que foi uma maravilha novamente. Tá certo? Então, cada evento tem a sua peculiaridade. Observe que nesse evento para o Dia dos Namorados. Então, o público são os casais namorados. Então, eu não podia... vou chamar o ciclo de oração para o evento. O evento... Não, pastor, mas as irmãs iam orar lá para a gente. Os casais iam ficar até com vergonha de dar um beijinho no outro, né? Mas dizer assim, abraça. Aí a irmã lá, de olho fechado, orando. Não ia dar certo. Por quê? Cada evento tem seu planejamento específico. Cada atividade precisa ser planejado especificamente. E o ponto 2, já estamos chegando assim, andando rápido, né? Já estamos perto de finalizar a apostila. Só falta mais 4 pontos. Vamos lá. O ponto 2, desafio do planejamento de atividades externas para o público jovem. Todo mundo aí, leia esse primeiro parágrafo aí, vamos lá. O primeiro parágrafo, leiam aí para mim, por favor. 1, 2, 3, planejar atividades. Esses incluem, né? Aí, ó, nós estamos, até então,
tratando de eventos, na maioria deles, internos, dentro da igreja, dentro de um ambiente fechado. Mas agora ele está falando de ambientes que extrapolam o ambiente da igreja, que sai do ambiente da igreja, né? E ele fala que é justamente nesses tipos de eventos a questão de um olhar mais cuidadoso, delicado, porque existem desafios que a gente enfrenta para realizar eventos fora. Aí ele vai dizer aqui, ó, esses desafios incluem manter o interesse e o engajamento dos jovens. Isso aqui é o mais desafiador. Isso aqui é desafiador para qualquer público. Porque todo evento, a gente já falou isso lá no início, tem que promover satisfação. E essa satisfação promove o interesse. Então, dependendo do tipo de atividade que você promove dentro do evento, é que vai resultar na satisfação e no interesse dele de continuar participando. Como ele usa a palavra, engajamento. Os jovens engajados em participar daquela atividade, reconhecendo, é uma atividade atrativa, é uma atividade interessante, é uma atividade espiritual, é uma atividade que eu vou crescer materialmente, espiritualmente, é uma atividade do reino. O jovem precisa se engajar nessa atividade, nessa ação, para que esse interesse, de fato, seja fixado nele, né? E para ele ter esse engajamento, ele precisa de coisas que o atraiam para essas atividades, tá? Que chamem ele para essas atividades. Por exemplo, se nós fizéssemos um congresso, e nesse congresso nós trouxéssemos apenas os pregadores, será se ia ter o mesmo interesse se nós fizéssemos um congresso e não trouxéssemos nenhum pregador, mas trouxéssemos só cantores, e os cantores da moda, os cantores que estão aí nos hits? Eu garanto a vocês que teria mais público no congresso só com cantores do que aqueles com só com pregadores. Por quê? Porque hoje nós perceptivelmente observamos que há um interesse da juventude no tipo de canção, no tipo de louvor e naqueles que estão efetuando o louvor nesta geração. Então eles chamam porque o jovem, o adolescente, se identifica com aquele louvor, com aquele cantor, com aquela mensagem da música, com aquela atividade que está sendo elaborada. Então ele sente mais prazer, satisfação, desejo e engajamento de estar ali. Por isso, ele vai falar mais à frente a necessidade de equilíbrio. A necessidade de equilibrar. Porque eu não posso garantir para ele só o cantor. Eu tenho que garantir a palavra. Por quê? Todo evento, ele precisa ter e garantir uma relevância espiritual para os jovens. Nós estamos falando de eventos para jovens cristãos. Ele diz aqui, garantir a relevância espiritual das atividades e equilibrar a diversão com os desafios e o crescimento espiritual. Assim, para que a atividade atinja os seus objetivos desejados, elas precisam ser interativas, aonde promova essa interação, aonde as pessoas se conheçam, as pessoas se enturmem, as pessoas falem umas com as outras, as pessoas dialogam, conheçam outras pessoas. Observem, e aqui eu não estou pregando sobre esse tema, nem falando sobre esse tema, mas vocês já perceberam lá na sua área a dificuldade que tem dos jovens, eu não sei na área de vocês, eu estou falando por uma causa particular agora aqui. Assim, a dificuldade que os jovens, não estou falando de adolescente, que adolescente é outra coisa. Os jovens têm de arrumarem relacionamento de namoro com os jovens da própria área. Só que eles também não arrumam com das outras áreas. Porque eles não se falam. Eles têm vergonha, eles têm medo, a timidez, né? É o desconhecido. E aí ele não arruma nem na área dele e nem tem coragem de arrumar na área dos outros. Aí o que está acontecendo? Uma geração de jovens encalhados, né? Igual navio a bordo,
encalhado, à beira da praia, sem coragem, tímidos. E aí, às vezes, ainda está acontecendo, isso aqui é tema para uma outra situação, a inversão. O menino está lá, calado, encalhado, até conformado. Não, meu navio não vai sair mais dessa praia. Jesus vai me levar a si mesmo. Jesus é bom. Eu sou eunuco e tal. Aí precisa a menina se levantar e dizer, rapaz, olha eu aqui, me olha. Né? Precisa, às vezes, a menina se levantar. Mas sabe o que é isso? Até nisso a gente precisa planejar. Porque a gente não está criando, assim como os pais não criam os filhos para eles mesmos, nós não criamos, não estamos educando ou trabalhando com os jovens para eles ficarem, mas é para eles terem uma vida social, para eles terem uma vida familiar, dentro do contexto, do princípio bíblico, daquilo que é ensinado, daquilo que é pregado dentro da igreja. O namoro sadio, o namoro cristão, o relacionamento cristão que leve ele a ter, mais lá na frente, uma família cristã. É disso que nós estamos falando. E se a gente não pensar na interatividade, de promover a interação, às vezes com uma área vizinha, às vezes até com uma área mais longe, viu? A minha fica lá na 13 do Maiobão, não é tão longe assim, tá? Olha, agora que está no período de férias, quase não tem engarrafamento. Você demora 30 minutos para chegar lá, né? Então a gente promete terminar o culto mais cedo, que é para você voltar para casa. Então, interatividade com as áreas, interatividade com o público da tua própria igreja, tá? Então, as atividades precisam promover essa interatividade. Elas precisam ser divertidas. Olha, eu não sou muito de contar graça, mas se eu não fizer vocês sorrir um pouquinho aqui, no lugar do sorriso vocês vão dormir. Não é isso? Então tem que ser até dosado. A diversão também tem que estar aqui presente. Também deve estar presente na atividade que você planeja. E, ao mesmo tempo, toda e qualquer atividade ela tem que ter o cunho educativo. Educativo e espiritual. Trazer respostas, trazer ensinamentos. O Mike Key, que é um dos autores que nós colocamos aqui, preste atenção nessa citação dele aí, ó. Ele diz assim, atividades lúdicas e dinâmicas são essenciais para manter o interesse e o engajamento dos jovens, proporcionando uma maneira interativa de aprender sobre a fé, né? Então, lembra quando você era criança na igreja, que tinha aquela brincadeira, espada para o alto, né? Morto-vivo lá, que era Jerusalém, Jericó, Jerusalém, Jericó, Jerusalém. Não sou tão antigo assim. Mas você vai lembrar, Jerusalém de pé, e Jericó caiu. Princípio bíblico, história bíblica. Tá? Então, mas precisa dessa dinâmica, dessa interatividade. E aí precisa voltar às gincanas bíblicas. Precisa voltar a eventos que promovam a divulgação da palavra. Que esse jovem se envolva. Olha, eu lembro aqui, está aqui o pastor José, que fez parte da nossa adolescência, nós somos da mesma idade, só separados por alguns meses, fomos adolescentes juntos na mesma igreja, aqui no bairro de Fátima, né? Eu cresci no bairro de Fátima, depois eu vim para cá, para esta igreja, para o João Paulo, mas nós tínhamos lá uma equipe que já se preocupava com isso. Nós tínhamos uma atividade chamada, eu não lembro o que significa mais a sigla, Hasebid, que era uma Olimpíada esportiva dentro da igreja. A gente ia ali para o antigo Cefete, olha como era antigo, né? Cefete, IFMA. E ali a gente usava todo o equipamento do IFMA, fazia corrida de 200 metros, 400 metros, 100 metros, prova de natação, futebol, vôlei, basquete, tudo isso. Mas também tinha as gincanas bíblicas. Eu lembro que eu memorizei por várias gincanas as cartas de Paulo. Várias cartas de Paulo eu tinha memorizado, agora eu esqueci, né? Agora a gente vai ficando mais velho, né? Esquece das coisas. Mas eu tinha as cartas de Paulo memorizadas. E isso serviram para mim, para aprendizado da Bíblia, da fé, da firmeza. Porque quando eu memorizava, eu trazia também a leitura, o entendimento do texto,
né, o princípio do texto para a minha vida. Então, é necessário nós termos a ludicidade, a dinâmica, a interação. As atividades não podem ser chatas. Se nós planejarmos atividades chatas, o público não vai, não permanece, não fica. Só vem a primeira, na segunda não vem mais. Eu quero ver todo mundo aqui na segunda etapa do Timóteo, viu? Todo mundo aqui na segunda etapa do Timóteo. Preste atenção. Outro desafio é garantir que as atividades sejam espiritualmente relevantes. Depois da citação do Mike Kay, ele vai falar desse desafio. Atividades da igreja, elas precisam ser lúdicas, precisam ser dinâmicas, precisam ser interativas, mas elas precisam ser espiritualmente relevantes. Elas precisam causar impactos na vida espiritual do crente. Ela precisa causar impacto na vida espiritual da mocidade, da juventude. Porque se elas forem apenas lúdicas, apenas dinâmicas, elas não servirão para o propósito da atividade cristã. Será qualquer outro tipo de atividade, mas menos uma atividade cristã. Então ela precisa garantir, diga comigo, precisa garantir que as atividades sejam espiritualmente relevantes. Espiritualmente relevantes. Então, qualquer tipo de planejamento, de atividade que você elabora na igreja, você tem que pensar na relevância espiritual. Ela está alinhada com os princípios bíblicos, ela traz valores bíblicos, ela traz ensinamentos bíblicos, em que os meus jovens vão crescer espiritualmente com esta atividade. Recentemente, lá na nossa área, nós, juntamente com a coordenação de mocidade, foi ano passado, na verdade, desenvolvemos uma atividade lá com a juventude em si, ela desenvolveu, esteve à frente. Nós criamos uma série de relacionamentos saudáveis. A série foi Relacionamentos Saudáveis. Então nós usamos 4 sábados com 4 temas diferentes, onde a gente falou sobre vida de solteiro, namoro cristão, doenças psicossomáticas, psicológicas aí, né? E a imersão espiritual. Tratamos sobre esses 4 temas. Cada dia um. E foi assim, painel. O jovem perguntava na mesma hora, não foi pregação. Foi essa interação mesmo, de perguntas e respostas, a explicação, levanta a mão, pergunta, responde. E ali nós observamos que houve resultados extremamente importantes para a nossa juventude. E também houve revelações, também, porque nessas atividades também há as revelações. Que revelações são essas? Revelação de um jovem que está com um problema e que você não sabe, que precisa de ajuda e que você não sabe, que está envolvido em situações escabrosas e você não sabe. Também tem revelações boas, de jovens que estão um passo à frente, de jovens que estão solidificados na fé, que estão bem espiritualmente, que estão bem encaminhados. O tipo de atividade que você vai também precisar conhecer a sua juventude e envolver eles espiritualmente. Aí, como nós tivemos uma série de relacionamentos voltados mais para o contexto saudável, né? O saudável físico, espiritual e mental, e o relacional, né? No dia que foi a palestra de solteiro, né? O tema da palestra foi a alegria de ser solteiro. Eu disse, olha, no dia dessa palestra eu vou estar lá, porque esse negócio de alegria de ser solteiro aí, esse negócio não dá muita alegria não, né? Então, Deus tem que transformar esse negócio aí, viu? Então, mas a palestra foi muito boa mesmo. Uma psicóloga lá do campo do Tirirical que trouxe a palavra, muito boa. Então, outro processo é que essas atividades precisam incluir a incorporação de momentos de oração,
estudo bíblico, reflexão espiritual. O apóstolo Paulo aconselha Timóteo, o jovem pastor, ele o incentiva, mas também mostra os seus deveres espirituais. Ele diz assim, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Olha, se você é jovem, você vai ter algumas coisas que fazem parte da sua juventude. Você vai rir, você vai sorrir, você vai ser mais expansivo, você vai ser mais extrovertido. Faz parte da tua juventude. Mas isso não deve ser motivo para as pessoas desprezarem você pela liderança, pelo cargo que você exerce. Por quê? Ele diz assim, olha, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Mas tem uma coisa, Timóteo, seja exemplo. Seja exemplo. Não é porque você é jovem que você vai fazer o que quer, da forma que quer, do jeito que dá na telha. Mas ele diz, olha, você é jovem, viva a sua juventude, mas seja exemplo. Seja exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo enfatiza a importância de proporcionar aos jovens a oportunidade de crescerem, porque ninguém nasceu Adão a não ser Adão. Se bem que tem uns dois aí, né? Ninguém nasceu Adão. Adão foi criança? Sim ou não? Adão foi criança? Adão foi criança? Adão foi adolescente? Adão foi jovem? Adão já nasceu moço, homem, pronto, feito. Entenderam? Ou seja, não viveu nenhuma das etapas. Mas você não é Adão. Você foi criança. Você foi adolescente. Você é jovem. Você é adulto hoje. E cada uma destas suas fases precisam ser vividas da melhor forma possível, dentro daquilo que Paulo fala a Timóteo. Seja exemplo. Viva a sua fase, viva a sua vida, mas seja exemplo. Amém? Nesta mesma linha, constatamos que é importante atividades divertidas com momentos de equilíbrio e reflexão. Atividades exclusivamente recreativas podem falhar em proporcionar crescimento espiritual, enquanto atividades exclusivamente educativas podem não manter o engajamento do jovem. Ah, não, mas eu gosto de estudo. Tem que ser estudo de manhã, estudo de tarde, estudo de noite. Faz um retiro assim para te ver se vai um crente para lá. Não vai. Ou então eles vão fugir. Ou então eles vão aprontar para ser expulso. Estudo de manhã, estudo de tarde, estudo de noite. E a bola, irmão? Não, aqui a gente não joga a bola, não. Nem lá na 3 a gente também não joga. Viu? Então, a combinação de ambos é essencial para uma programação equilibrada e eficaz. É preciso equilibrar esse tipo de atividade. Amém? Por fim, o fato de organizar atividades externas envolve desafios lógicos, de segurança, logísticos e de segurança. Ora, se nós vamos para um banho, tem o perigo da água, né? Seja ela do mar, seja ela do rio. Então, a gente tem que pensar nisso. Todo mundo sabe nadar? Ainda tem aqueles que só sabe nadar marrom. O que é marrom, meu filho? Marrom menos. Então, vai morrer afogado. A culpa vai ser sua. Então, tem que também pensar na questão da segurança, da logística. Aonde vai ser o evento? Vai precisar de ônibus, vai precisar de transporte. Se nós não locarmos o ônibus, se nós não locarmos o transporte, o povo vai? Não vai. Você pega uma igreja de 40 anos, 30 anos, 50 anos, você vai ver aqueles que eram jovens naquela época, que eles contam o seguinte testemunho. A juventude se reunia e ia lá para outra igreja. E como era que vocês iam? A pé. Se as áreas têm suas igrejas dentro da área, uma pertinho da outra, os irmãos não vão porque acham longe. 500 metros. Vamos alugar uma van. Recentemente teve uma atividade lá no nosso polo, e assim, aonde ia ser o polo, é 3 ruas depois, 3 avenidas depois da nossa subsede.
Aí disseram assim, pastor, aluga uma van. E aí eu tive que alugar, porque senão os irmãos não iam, irmão. R$ 250 para atravessar 3 avenidas. Porque senão não vão. Mas tudo isso tem que ser pensado. A logística do evento, tá? A segurança do evento. É necessário garantir que todos os aspectos, desde o transporte até a alimentação e segurança, sejam bem planejados. A responsabilidade de cuidar do bem-estar dos jovens durante essas atividades é enorme e exige um planejamento meticuloso. Porque quando você leva para a praia, você leva para qualquer lugar, tem pessoas externas que não são da mesma fé, que não são da mesma igreja. Às vezes olha a menina bonitinha lá da igreja e quer tomar gosto. Aí os irmãos se enfurecem e vão para cima, né? Uma vez eu fiz um evento num bairro bem distante, só que no nosso evento tinha 3 policiais. Eu estava com medo dos policiais do nosso evento, os irmãos policiais do nosso evento. Porque passava-se uma zoada, já saía todo mundo armado. Eu disse, rapaz, te acalma, te acalma, te acalma. É complicado. Então, tudo isso a gente precisa pensar direitinho. Relacionando atividades lúdicas e dinâmicas, né? Eclesiastes capítulo 3 fala que há um tempo para todas as coisas. Há tempo para rir, há tempo para plantear, tempo para dançar. O versículo reflete a compreensão de que a vida é composta de uma série de contratos. Nem sempre é só brincadeira, mas também nem sempre é só aquela coisa séria, fechada, formal, né? Aí ele finaliza dizendo assim, entende-se que o equilíbrio sempre deve estar presente em qualquer ação planejada para a juventude. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Eu estou tentando correr, mas ainda tem tanta coisa, gente, eu já estou até cansado. Vamos para frente. Construindo o modelo de atividade do zero. Aqui a gente vai só observar aqui os pontos aqui. Criar uma atividade do zero envolve várias etapas críticas, conforme o Rolf fala. Então ele enumera aí as atividades. O que ele enumera aí? Vamos lá? 2. Aí dentro do planejamento 2. 3. Aqui um exemplo prático é um workshop de oração. O conteúdo inclui ensinamentos sobre oração, no Antigo e no Novo Testamento. Ora, se você está fazendo um workshop de oração, falando sobre oração, trazendo texto sobre oração, o que você deve fazer na prática sobre oração? Orar, botar o povo para orar. Entenderam? Então, é igual umas vigílias que tem por aí, né? Eu entendia, há algum tempo atrás, que vigília, a gente ia para a vigília para fazer o quê? Orar. Mas hoje eu acho que a gente vai mais para cantar, né? Porque a oração é só 10 minutos. Oh, amém, glória a Deus, né? É umas que tem por aí. Eu não conheço nenhuma por aqui, viu? É só por aí, tá certo? Então, dentro desse planejamento, ele fala que você deve perpassar por todas estas atividades. Aí, depois de planejamento, ele fala do ponto 3, desenvolvimento de estrutura. Vamos lá, desenvolvimento de estrutura. O que ele fala da estrutura? Criar. 2. Aí ele dá um exemplo prático aqui do que você deve fazer dentro disso. Cada um desses elementos tem um exemplo prático de como você deve trabalhar esses aspectos, tá? E o ponto 4, engajamento de líderes. E o ponto 5 é o quê? Ponto 6. Bem aqui que eu queria chegar. Olha só, ele criou uma atividade do zero, deu exemplos práticos para vocês, como criar cada uma dessas atividades dentro de um planejamento executável, fácil de fazer, tá certo? Ele deu uma atividade simples. Eu vou criar uma atividade de oração. Ele mostrou como é que deve fazer uma atividade de oração. Aí no final ele diz o seguinte: toda atividade que é planejada, tudo que você planeja, tudo que você faz, tudo que você executa termina com o ponto 6, que é o quê? Execução e
Você colocou em prática. Ponto, coloquei em prática. Depois que eu coloco em prática, eu preciso avaliar o que deu certo, o que não deu certo, o que foi legal, o que não foi legal, o que precisa ser tirado, o que precisa ser acrescentado. Dentro da educação, usa-se um termo chamado de PDCA para fazer isso. É o planejamento, o desenvolvimento, a checagem e a ação, a avaliação, a ação, uma coisa assim. Então, esse PDCA é onde você pega tudo que você fez, você joga dentro do PDCA. E aí você vai analisar o que foi deu certo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso refazer, o que eu não vou fazer desta vez. Tá? Tudo isso a gente vai analisando. Então, a avaliação dos eventos é importantíssimo. É preciso que você tenha um feedback daquilo que está sendo feito. Sabia que até do culto de mocidade que você dirige, é preciso que você tenha um feedback, uma avaliação dos teus liderados? Que às vezes você fica ali, principalmente quem é coordenador local, toda semana fazendo a mesma coisa, e você não entende por que o povo não está indo. Por que o povo não vem? Mas você nunca parou para pensar assim, eu vou perguntar para o povo. Eu vou perguntar para eles o que está acontecendo, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, o que pode ser incrementado. Né? Filipenses capítulo 4, versículo 9 diz: ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Isso reflete não só a importância de planejar, mas também de executar e de avaliar continuamente tudo que você desenvolve dentro da sua igreja. E aí nós temos o ponto 3, principais elementos do planejamento de atividades como retiros, congressos e confraternização. Aí ele vai mostrar aqui, primeiramente é necessário definir o objetivo do evento. Nós já até falamos isso. Depois, é fundamental identificar o público-alvo e suas necessidades. Depois ele diz, deve-se definir o local, a data, a estrutura do evento, levando em consideração a logística e a acessibilidade. Olha só, vou trazer aqui para a UMADESLE, só para você ter uma ideia. A UMADESLE sempre tem a estrutura de fazer o último encontro pentecostal geral, né? Com todo mundo. E esse encontro pentecostal é numa praça, é num local aberto. Gente, se vocês souberem o trabalho e o planejamento que isto gera para fazer, é semelhante a de um congresso. Semelhante a de um congresso. Nós temos que sentar antes, uns 6 meses antes, pensar no pregador, porque se for pregador de fora, até 6 meses antes, é complicado de você arrumar uma agenda com ele. Porque normalmente esses pregadores, eles fazem agenda janeiro a junho, fechou. Aí quando eles abrem a agenda em junho, eles fecham já até dezembro. Se for cantor, a mesma coisa. E assim que, olha, para a gente conseguir um cantor para o congresso, por exemplo, congresso do próximo ano, já em novembro, a gente tem que entrar em contato com eles. Aí eles mandam a mensagem para a gente. Pastor, a nossa agenda não está aberta ainda. Só estará aberta a partir de janeiro. E aí a gente tem que ficar ligando todo dia de janeiro. Já abriu. Aí quando abre, já está tudo agendado. Então, se você não se ater a planejar direitinho e observar as dificuldades que você tem de alguns eventos, cada evento diferente um do outro, você acaba não proporcionando um evento de qualidade, não tendo os equipamentos certos, a coisa certa para o tipo de evento que você tem. Por isso é preciso definir local, data, estrutura do evento, levando em consideração logística e acessibilidade. Fizemos um evento, ainda na gestão passada,
um encontro pentecostal lá no estacionamento do Castelinho. Lá no estacionamento do Castelinho. Como o público já está acostumado ao estacionamento do Castelinho, deu mais de 3.000 pessoas. Aí ainda na gestão passada fizemos um último encontro pentecostal na calçada do Seprama. Se deu acho que mais 700 pessoas, foi muito, né? Porque o local foi deslocado, assim, difícil de acessar, não conhecido, não tem o costume, então muito complicado. A data bem aperreada, final de ano, quase todas as áreas de vocês aí tá com festa, fazendo festa, confraternização de jovens, confraternização de mocidade, vocal, coral, todo mundo fazendo festa. Então tudo isso precisa ser pensado e analisado. E aí a gente conclui o nosso estudo de hoje. O Drucken, ele fala que a eficácia do planejamento está na capacidade de integrar todos os elementos chaves de um evento, garantindo que todos os detalhes sejam coordenados e executados de forma harmoniosa. Se você colocar em prática aí 30% do que a gente acabou de falar, eu tenho certeza que você fará grandes eventos aí na sua área.